Bom, meu nome é Guilherme Del Fiol, eu sou professor do Departamento de Informática Médica aqui da Universidade de Utah. Eu vim para os Estados Unidos em 2002 e trabalhei um bom tempo na Intermountain Healthcare, que é uma rede grande aqui de hospitais e clínicas, que fica aqui no estado. E durante esse tempo eu fiz meu PhD em Informática Médica aqui também na Universidade de Utah. Eu trabalhei por 3 anos também na Duke, que fica na Carolina do Norte, e isso foi antes de me mudar de volta para cá, para Salt Lake City, e assumir essa posição como professor. Antes de vir para os Estados Unidos, eu sou médico formado pela USP, fiz residência em Informática Médica na USP também, e trabalhei na área por um tempo no Brasil, um tempo em Curitiba, fiquei 3 anos lá, trabalhei na Federal do Paraná, no Hospital de Clínicas de lá, e chegou um certo momento que surgiu essa oportunidade, eu me mudei para os Estados Unidos e estamos aí já quase 11, 12 anos. Ok, o som tá bom? Tá dando para escutar tudo bem? Perfeito, ok. Vamos lá então. Então vamos começar. O foco de hoje é padrões para sistemas de apoio à decisão clínica. Apoio à decisão clínica é a minha principal área de pesquisa e de atuação aqui. Sempre fui muito interessado nessa área. Mas hoje o foco é em padrões. Aqui está uma agenda dos tópicos que a gente vai conversar. Então, primeiro eu vou dar uma série de exemplos do que a gente considera sistemas de apoio à decisão clínica. Existe uma definição atual disso aí que é muito mais ampla do que costumava se acreditar ou adotar antigamente. E eu vou mostrar uma série de exemplos para ilustrar esses tipos de apoio à decisão que existem. Depois que a gente conseguir ilustrar alguns exemplos, vamos passar para os padrões, os principais padrões que estão disponíveis hoje em dia e que estão sendo adotados. Esses padrões são todos do HL7. E nós vamos entrar em detalhe depois. Ok, então vamos olhar primeiro os exemplos. A motivação para sistema de apoio à decisão vem de uma série de relatórios e pesquisas mostrando problemas com erro na assistência médica e baixa qualidade na assistência médica. Talvez o mais citado seja esse aqui, o chamado To Err is Human, do Instituto de Medicina dos Estados Unidos, e eles mostraram que tem cerca de 98 mil óbitos nos Estados Unidos por ano em hospitais, isso só em hospitais, por causa de erro médico. Na minha apresentação, nos meus slides, tudo que tiver um hyperlink, vocês podem clicar, isso vai levar ao artigo original. Então, esse relatório motivou muito essa ideia de sistema de apoio à decisão, que é uma das maneiras que pode ser adotadas para diminuir o problema. Um outro lado, também não só olhando em relação aos erros, mas a qualidade da assistência. Nos Estados Unidos tem um artigo muito famoso, publicado em 2003, que mostrou que os pacientes aqui recebem apenas 55% do tratamento que deveriam receber, baseado em evidência científica. Então, por exemplo, se um paciente tem um colesterol muito elevado, existe evidência de que o paciente deve receber um tratamento para reduzir aquele colesterol. Então, isso é um exemplo. 55% só das pessoas estão recebendo esse tipo de tratamento. Acha-se que sistemas de apoio à decisão, prontuário eletrônico, são métodos que podem podem melhorar esses problemas. Ok, então a definição mais adotada hoje de sistemas de apoio à decisão é a definição do Osheroff, de 2005, que basicamente qualquer aplicativo que forneça acesso a conhecimento médico específico sobre o paciente
tem uma parte importante, informação filtrada de maneira inteligente e apresentada no momento apropriado. Então é bem amplo. Qualquer aplicativo que apresentar uma informação útil de uma maneira inteligente, que dê apoio à decisão, facilite a decisão do profissional de saúde ou do paciente, é considerado apoio à decisão. Eu coloquei a definição original embaixo em inglês. Bom, em 2011 foi publicada uma taxonomia de sistema de apoio à decisão. É bem útil essa taxonomia, o link do artigo está ali disponível. Eles definiram 53 tipos de sistemas de apoio à decisão e que estão classificados em 6 categorias, são essas aí. Primeiro, suporte à dosagem de medicamentos. Então, é quando um médico está prescrevendo um medicamento e o sistema ajuda a encontrar a dose ideal. Depois tem os facilitadores de prescrição, eu vou mostrar um pouco disso aí. Alertas e lembretes, a apresentação de informação relevante de forma inteligente, sistemas especialistas e suporte de fluxo ao trabalho. No passado, muita gente costumava usar termos como alertas, lembretes, ou até sistemas especialistas, inteligência artificial, como sinônimo de apoio à decisão. Hoje em dia não se acredita dessa maneira. Esses alertas, lembretes, sistemas especialistas são tipos de sistema de apoio à decisão. E vai muito além deles. Então vamos olhar os exemplos. Esse primeiro exemplo é um exemplo de apoio à prescrição. Então eu tenho aqui uma tela do sistema da Intermountain Healthcare, que tem 140 clínicas usando esse sistema e 20 e poucos hospitais. Então, toda vez que eu vou prescrever um medicamento, o sistema tem uma biblioteca de medicamentos que são frequentemente utilizados e é compartilhado entre os médicos. E existem listas específicas de acordo com especialidades. À medida que eu vou escrevendo o medicamento que eu quero prescrever, ele faz uma consulta na lista e mostra os medicamentos que são os mais prováveis que eu vou prescrever. Isso aqui agiliza o processo de prescrição incrivelmente e é uma das coisas mais favoritas dos médicos nesse sistema. Sem essa funcionalidade, acho que eles não usariam esse produto. Então, é coisa super simples, mas é uma maneira de fornecer apoio à decisão. Eu não consigo, por exemplo, escolher um medicamento que não existe, ou com uma dose errada, ou com a frequência de uso errada. Esse aqui é um pouquinho mais sofisticado, é para cálculo de dose em pacientes em neonatologia. Para esses pacientes, a dose de medicamentos é sempre definida de acordo com uma fórmula, e normalmente essa fórmula é baseada no peso do paciente e uma dose padrão. Então, na Intermountain a gente criou uma série de cálculos e colocou esses cálculos genéricos no sistema, padronizou os cálculos para a empresa inteira, e o sistema, na hora que eu vou prescrever um medicamento na UTI de neonatologia, esses cálculos estão disponíveis para mim. Então o sistema automaticamente calculou essa dose aqui, usando o peso do paciente, 5 kg, e uma dose 2,5 ml por quilo. Um outro exemplo, esse aqui nos Estados Unidos a gente chama isso de order set. Eu não sei exatamente qual é o nome no Brasil, mas é um tipo de requisição padrão. É um template padrão para prescrição hospitalar. Então, eu vou aqui, tenho um paciente com pneumonia e eu tenho uma série de prescrições que eu vou fazer na admissão do paciente. Isso inclui coisa do tipo sinais vitais, nutrição, exames de laboratório, os antibióticos que eu vou dar para o paciente. E as coisas que a gente prescreve para um paciente de pneumonia normalmente são parecidas. E o ideal é que a gente usasse o antibiótico mais adequado para aquele paciente, para aquela internação. Então, esse tipo de sistema ajuda o médico, a não esquecer, ele funciona como um checklist, para não esquecer o que tem que ser feito. É muito mais rápido você fazer a prescrição, porque as coisas já estão selecionadas para você. E o terceiro é que ele ajuda a padronizar o atendimento de acordo com
a evidência científica. Então, o grande exemplo são os antibióticos. Ele ajuda a escolher os melhores antibióticos para a pneumonia. De novo, esse é um tipo de aplicativo que acho que médico nenhum usaria o sistema de prescrições hospitalares sem esse tipo de funcionalidade. Mais um exemplo, esse é um sistema mais antigo, dos anos 80, mas é clássico esse exemplo, do Brigham Women's Hospital em Boston. Eu tenho aqui um paciente que tem... eu estou prescrevendo gentamicina, que é um antibiótico que causa um certo problema renal. E esse paciente tem uma creatinina muito alta. Então, ele tem problema renal. Quando eu tenho esse tipo de situação, o sistema avisa. Não só ele avisa, ele explica por quê. Esse paciente tem uma creatinina alta de 9. E ele fala, olha, a dose ajustada para esse paciente, recomendada, de acordo com os parâmetros do paciente, é 60 miligramas. Então o sistema fez um monte de coisas para mim. Ele alertou para o problema que o paciente tem, ele trouxe os dados que explicam a razão desse alerta, e ele ajustou a dose para mim e disse, olha, a recomendada é 60 miligramas. Então é o computador fazendo várias coisas que ele sabe fazer bem para ajudar nessa prescrição. Então isso é um alerta. Outro exemplo de alerta bem comum, acho que quase todos os sistemas aqui nos Estados Unidos têm esse tipo de funcionalidade, chamado alertas para interação medicamentosa. Então isso aqui, na tela você vê que as cores, né, o laranja significa medicamentos que podem ter um alerta grave, e os amarelos são moderados. Se eu tivesse uma interação medicamentosa que traz risco à vida do paciente, eu seria interrompido com uma mensagem. Então, isso aqui é bem comum também. Outro exemplo são os lembretes. Talvez esse seja um dos mais antigos. Desde a década de 70, esse tipo de apoio à decisão existe. São lembretes para coisas que devem ser feitas para um paciente. Normalmente você vê isso no lado ambulatorial. E só para dar uns exemplos, eu tenho um paciente aqui, por exemplo, que está precisando fazer um screening para depressão, um screening para nutrição, precisa medir creatinina, o paciente é diabético, precisa de hemoglobina glicosilada, quer dizer, os dois foram feitos em dia 5 de março. E tem uma série de outras coisas que deveriam ser feitas para esse paciente. Então são lembretes. E existe evidência mostrando que esse tipo de lembrete aumenta a adesão a esse tipo de coisa. Esse aqui é um sistema que eu ajudei a trabalhar lá quando eu trabalhava na Duke. A gente tinha um acesso a uma série de prontuários eletrônicos em clínicas diversas no estado da Carolina do Norte. E a gente agregava os dados num banco de dados central e usava esses dados para gerar esse tipo de apoio à decisão. Então aqui é uma carta que a gente está mandando para o paciente diabético, dizendo, olha, você está precisando fazer um teste de hemoglobina glicosilada, colesterol, proteína na urina, e a gente está explicando quando que é recomendado fazer isso, e está na hora de você voltar para o teu médico, fazer o teu check-up semestral ou anual. O ideal seria fazer esses exames antes. Então o sistema gera essa carta automaticamente, manda para o paciente para tentar aumentar a adesão ao tratamento. Aqui está um outro exemplo também da Intermountain Healthcare. Mesma coisa do prontuário eletrônico que eu mostrei antes. Aqui eu tenho um resultado de exame de laboratório. Todos os resultados de exame da Intermountain são disponíveis no prontuário eletrônico. Até mesmo os que são feitos em laboratórios fora da Intermountain, né? Eles usam HL7 para interface dos resultados. Então aqui eu tenho um hematócrito de 26,6. A letra L significa que o resultado é baixo, é um low, um hematócrito baixo. E você vê que eu tenho aqui um ícone do lado do hematócrito que chama Infobutton. E a letra L também é um Infobutton. Se eu clico nesse ícone, o sistema tem um link
que captura o contexto do que eu estou fazendo no prontuário. Então, eu tenho um paciente que tem 54 anos, é sexo masculino, eu estou revisando os resultados do laboratório, estou olhando um hematócrito e o resultado é baixo. Eu clico naquilo e o Infobutton vai achar recursos na internet que possam ter informações que expliquem esse hematócrito baixo. Então, aqui eu fui para um site chamado CliniGuide, que tem informação. Você vê que o sistema automatizou a busca para mim e achou informação no hematócrito baixo, sobre a significância, a importância clínica do paciente ter um hematócrito baixo. Eu vou mostrar vários outros exemplos, porque existe um padrão que a gente desenvolveu para esse tipo de coisa. Ok, aqui tem um outro exemplo também da Intermountain. É um exemplo, é um módulo para pronto-socorro. Todo paciente da Intermountain, quando sai do pronto-socorro, recebe um impresso com instruções de alta, do que o paciente deve fazer. Aqui eu tenho nesse sistema, você vê que ele permite que eu informe qual a língua do paciente. Tem muito paciente que fala espanhol só aqui no nosso estado. Eu posso, aqui é parte do processo capturar qual é o diagnóstico de alta. Então aqui eu tenho um paciente com pneumonia e asma. Eu prescrevi medicamentos para o paciente tomar em casa, aqui um antibiótico. E o sistema, à medida que eu vou fazendo essas coisas que são parte do atendimento, o sistema automaticamente gera para mim instruções de alta. Ele puxa de uma base de conhecimento usando um padrão, essa base de conhecimento é externa ao prontuário eletrônico, e ele puxa informações que são específicas para aquele paciente. Então eu tenho instruções sobre a pneumonia do paciente, tenho instruções sobre a asma, eu posso imprimir, dar isso para o paciente, e o sistema grava essas instruções no prontuário eletrônico. Nós vamos mostrar como funciona isso depois, usando padrões. Aqui é um exemplo ainda mais antigo, mas é também um exemplo clássico, talvez um dos melhores sistemas de apoio à decisão, na minha opinião, que já foram desenvolvidos. Ainda está sendo usado em todos os hospitais da Intermountain Healthcare. Vou mostrar para vocês algumas coisas. Em primeiro lugar, ele é totalmente integrado com o prontuário eletrônico do paciente. O médico não precisa entrar nenhum dado nesse sistema para receber o apoio à decisão. Segundo, ele sumariza uma série de dados relevantes que podem ajudar na tomada de decisão. Eu estou aqui tentando escolher um antibiótico para o paciente. E ele traz, por exemplo, a creatinina. Tem muitos antibióticos que não podem ser prescritos com paciente que tem problema renal. Ele mostra o peso do paciente, às vezes para me ajudar a calcular a dose, e uma série de outras coisas. A temperatura do paciente, o hemograma, são todos parâmetros que me ajudam na escolha do antibiótico. Depois ele diz, olha, baseado em todos os dados que esse paciente tem e o tipo de bactéria que está crescendo na cultura, e uma série de outras coisas, a gente sugere que esse paciente deve tomar imipenem, 500 miligramas de 12 em 12 horas. E aqui tem um asterisco dizendo, olha, isso aqui é ajustado baseado no clearance de creatinina desse paciente, que é 38. Então a recomendação é super específica de acordo com características do paciente. Esse sistema, e outra coisa é que a recomendação, eu posso agir em cima dessa recomendação. Basta eu apertar um asterisco que ele prescreve o antibiótico automaticamente. Eu não preciso ir para um outro módulo, procurar um antibiótico e fazer a prescrição. Um outro exemplo, aqui mostrando uma apresentação inteligente de informações do paciente, filtradas. Isso aqui é na Duke, quando eu trabalhava lá. E eu tenho aqui... deixa eu voltar aqui. Ok, então eu tenho um paciente com diabetes e eu entrei nessa tela que sumariza as informações mais importantes para o paciente que tem diabetes. Eu tenho a altura, o peso, você pode ver que de acordo com evidência científica, um paciente diabético, a gente deve medir o peso em toda vez que o paciente tiver um atendimento ambulatorial. Então o do now quer dizer isso, que eu preciso fazer isso agora.
o BMI, que é o índice de massa corpórea desse paciente, está 32, o ideal é que seja menos que 25, por isso que ele aparece vermelho. Outra coisa, o exame de pé diabético, também, o paciente deve ser feito agora. Então esse sistema está fazendo um monte de coisas, que se eu fosse fazer isso manualmente no prontuário eletrônico, ia levar mais ou menos de 15 a 20 minutos. E esse sistema faz isso aqui em uma tela só. Tem uma série de regras sendo executadas aí, uma atrás da outra, para produzir isso que vocês estão vendo na tela. Esse outro exemplo, eu trabalhei quando eu estava na Duke, também usando aquele banco de dados central que captura dados de vários prontuários diferentes. Esse sistema é um impresso que a gente mandava para as clínicas e antes de cada atendimento ambulatorial. Então eu tenho um paciente aqui que tem, aqui eu tenho os dados demográficos, eu tenho dados aonde ele vai ser atendido, o horário, a data, quem é o médico que vai atender ele. Aqui eu estou vendo que esse paciente, o sistema detectou que ele tem diabetes, hipertensão e hiperlipidemia, tem as datas dos diagnósticos, e aqui embaixo essa é a parte mais legal. O sistema tem acesso a dados quando os medicamentos são dispensados para o paciente no ambulatório. Tem uma recomendação mostrando que esse paciente talvez valha a pena perder lipidemia e ele tem hipertensão e diabetes, o sistema tem uma regra que detecta isso e está aqui explicando por que tem essa recomendação. Aqui um outro exemplo sobre templates de documentação. Então esse sistema aqui tem vários templates padronizados para a instituição inteira de documentação clínica. Por exemplo, eu posso ter uma documentação para saúde mental. E esse aqui é um exemplo. Então tem várias, ao invés de ter documentação em texto livre, eu tenho documentação estruturada usando essa ferramenta padrão aqui, para avaliação de saúde mental. Ok, então esses são os exemplos que eu queria mostrar. Um pouquinho mostrando a literatura sobre os benefícios desses sistemas de apoio à decisão. O primeiro estudo foi provavelmente publicado em 1976, e eles mostraram o efeito positivo de usar aqueles lembretes, que os médicos seguiam os lembretes com mais frequência quando eles tinham acesso ao sistema de apoio à decisão. Um outro estudo mostrou, esse aqui foi sobre aquele alerta azul que corrige a dose do medicamento de acordo com a função renal do paciente. E ele mostrou, com uma série de outras funcionalidades de apoio à decisão, reduziram os erros graves de medicamentos em 55%. Esse estudo teve muita atenção aqui nos Estados Unidos e levou a uma série de regulamentações que estão em voga agora, tentando reagir a esse problema. Esse aqui é sobre aquele assistente de antibiótico terapia que eu mostrei, da Intermountain Healthcare, que ajuda a escolher o antibiótico, e ele levou a uma redução dramática dos custos de internação, de 44 mil para 26, e também do tempo de internação, de 16 dias para 10 dias. Tem um outro exemplo também na Intermountain, um sistema que ajuda na respiração assistida, e ele aumentou a sobrevida de pacientes de 33% para 67% usando esse sistema. Teve uma meta-análise de revisões sistemáticas, então isso aqui é um baita de um resumo da literatura em sistemas de apoio à decisão, e eles acharam impacto positivo de sistemas de apoio à decisão em mais que a metade dos estudos que eles avaliaram. E um outro colega meu, o Ken Kawamoto, fez um estudo que ele olhou os fatores ligados ao sucesso de sistemas de apoio à decisão. São esses os fatores. Sistema de apoio à decisão que é integrado ao fluxo de trabalho clínico, quer dizer, ele é integrado com o prontuário eletrônico, e ele flui bem, ele não exige que o médico tenha que abrir um outro sistema, uma outra tela para acessar o sistema. Esses sistemas têm maior chance de dar certo.
sistemas que dão recomendações práticas, ao invés de simplesmente dar o diagnóstico do paciente. Por exemplo, o sistema pode dizer, o teu paciente tem pneumonia. Esse sistema tem menor chance de dar certo do que um sistema que diz, esse paciente tem pneumonia, e nós estamos, aqui está uma série de prescrições que podem ser úteis. Então ele tem recomendações práticas, mais chances de dar certo. Quando é integrado com o momento de tomar a decisão, tem mais chance de dar certo. Então, por exemplo, se o sistema dá um lembrete depois que o paciente já foi embora, é muito tarde para tomar essa decisão. Então, esse sistema provavelmente não daria certo. O ideal é que a recomendação seja fornecida no momento da tomada de decisão e com a pessoa certa. E tem que ser 100% automatizado. Se o sistema exige que alguém entre uma série de dados para receber uma orientação, provavelmente não vai dar certo. Esse modelo do oráculo, onde alguém senta no computador entra uma série de informações e recebe uma orientação, falhou consistentemente na área da saúde. Ok, vamos sumarizar aqui essa primeira parte da apresentação. Em primeiro lugar, sistema de apoio à decisão é mais do que alertas e lembretes, mais do que regras, existem várias maneiras de representar conhecimento em sistema de apoio à decisão, é mais do que sistema especialista, isso é só um tipo de sistema de apoio à decisão. E também a gente deve pensar não só no apoio à decisão do profissional de saúde, mas também para pacientes. Isso aqui é uma coisa que está acontecendo muito nos Estados Unidos agora, muito foco em sistema de apoio à decisão que tenta engajar o paciente nos cuidados deles. Cada tipo de sistema de apoio à decisão que eu mostrei tem prós e contras. O ideal é escolher. Tem intervenções certas para cada tipo de problema. Então, como a gente falou, os sistemas de apoio à decisão apoiam na tomada de decisão adequada. Também facilitam a execução de decisões de forma eficiente e segura. E uma coisa super importante aqui, na minha opinião, o sistema de apoio à decisão tem um papel muito importante em agregar valor aos dados que as pessoas entram no prontuário eletrônico. Se o prontuário eletrônico é só um repositório de dados, sem agregar valor, as pessoas não vão usar. Simplesmente não vai ser adotado, a não ser que as pessoas sejam forçadas a usar o sistema. Ok, vamos mudar para a segunda parte da palestra, que é quando a gente entra nos padrões. Tudo que eu mostrei até agora foi a parte legal da história. A parte triste da história é que a adoção de sistemas de apoio à decisão aqui nos Estados Unidos, principalmente os avançados, é baixa. Praticamente todo o sistema aqui, prontuário eletrônico de ambulatório ou de hospital, tem sistemas de apoio à decisão. Alerta para interação medicamentosa, por exemplo, está em tudo quanto é sistema. Mas sistema de apoio à decisão avançado, que são os que realmente fazem a diferença, que são vários desses que eu mostrei, ainda não estão disponíveis. A maior parte dos estudos que mostram o valor dos sistemas de apoio à decisão foram feitos em 4 lugares aqui nos Estados Unidos só. Um deles foi a Intermountain Healthcare. E os outros são esses, basicamente esses exemplos que eu mostrei. A maioria desses sistemas que mostraram sucesso foram desenvolvidos dentro das redes hospitalares, não são produtos comerciais. Então é impossível você pegar esses sistemas e instalar eles em outros lugares. Eles não estão disponíveis para isso. E um outro problema é que a lógica dos sistemas de apoio à decisão, em todos esses exemplos que eu mostrei, estão acoplados a sistemas específicos. Você não consegue tirar aquela lógica e implantar ela em outro sistema. E aí é que entram os padrões. Então vamos falar sobre isso. Primeiro vamos falar sobre padrões de representação de conhecimento e depois de serviço. De maneira geral, a gente trabalha dentro do HL7 com essa arquitetura aqui. É isso que a gente está tentando chegar. É uma arquitetura aberta para sistemas de apoio à decisão, onde seja possível eu desenvolver aqui um sistema de apoio à decisão, que nem aquele, por exemplo, os infobuttons, ou então aquele instruções de alta,
ou um sistema que sumariza os dados de diabetes e fornece algumas recomendações. Pegar aquilo ali, está funcionando na minha rede hospitalar, eu quero que funcione em todas as outras redes do país, independente do sistema que eles usam. Então funciona assim. A gente tem aqui um serviço de apoio à decisão na parte inferior esquerda da tela, e eu tenho lá em cima um prontuário eletrônico dentro de uma certa instituição. Essa instituição, eu tenho um usuário que foi lá, e vamos dizer que o usuário resolveu começar a fazer uma prescrição. E o sistema automaticamente, aquilo ali serviu como gatilho para começar o processo de apoio à decisão. O sistema vai lá, puxa dados do banco de dados, do prontuário, coloca esses dados num formato padrão e chama um serviço web de apoio à decisão, passando os dados do paciente que são relevantes para aquilo e dizendo, olha, eu quero acessar esses módulos de apoio à decisão, eu quero acessar o teu módulo de interação medicamentosa, ou eu quero acessar o teu módulo de assistente de antibiótico. O serviço web vai rodar, ele tem a base de conhecimento com uma série de regras, ou seja lá o que for, ele vai executar tudo isso e vai chegar a conclusões que são retornadas para a aplicação cliente. O mesmo pode acontecer numa outra instituição, que pode ter um banco de dados diferente, pode ter outro prontuário, outro tipo de usuário, não interessa. A parte que é padronizada, nós temos duas partes aqui. A representação do conhecimento pode ser compartilhada entre múltiplos serviços web e a parte de serviços onde eu posso padronizar a maneira como eu chamo esses serviços e também o payload, quer dizer, o conteúdo das mensagens que vão entre os sistemas usando o serviço web. Então nós vamos olhar padrões desses dois tipos. Em primeiro lugar, isso aqui é um padrão de representação de conhecimento, provavelmente o primeiro padrão a ser desenvolvido para a área de apoio à decisão, o Ardent Syntax. Foi feito em 1989. Representação procedural e a unidade do Ardent Syntax é o Medical Logic Module, MLM. Um MLM contém lógica suficiente para um tipo de decisão. Por exemplo, se eu tiver um processo onde eu quero mandar um lembrete para os médicos quando um paciente está na hora de ele receber uma vacinação, por exemplo. Então, você vai ter um MLM para aquilo. E uma coisa super importante no design do MLM, do Arden, é que eles tentaram fazer a linguagem de uma maneira que ela fosse legível para os profissionais de saúde e que o profissional de saúde pudesse receber um pouco de treinamento no Arden e aprendesse a programar, sem ter que aprender uma linguagem complexa e completa. Aqui é a estrutura do MLM. Então, um módulo de conhecimento tem 4 categorias. Ele tem a parte de manutenção, que é metadados, quem que criou esse MLM, quando foi criado e etc. Essa parte de biblioteca, que é indicando para que serve esse MLM, tudo em formato narrativo, em texto. Então, para que serve, por que você usa isso, para quem são as pessoas que vão usar um negócio desses e palavras-chave. Essa parte de conhecimento é a parte executável, onde você tem código que é processado pelo computador e que é composta por 4 subseções. Ele tem a parte de requisito de dados, parte de triggers ou gatilhos, a parte onde está a principal lógica do MLM e a parte de ação, que é a recomendação que é fornecida se a lógica retornar, dependendo do que a lógica retornar. E recursos bibliográficos, então citações para evidência científica que dá suporte a isso aqui. Então vamos ver uns exemplos. Aqui, requisitos de dados. Aqui eu estou dizendo que para rodar esse MLM, eu preciso da última creatinina do paciente. E aqui tem uma definição de como que eu acesso a creatinina do paciente nesse prontuário eletrônico. E aqui está o problema crucial do Arden. Essa parte que está aqui em cinza é um SQL que está tentando buscar os dados da última creatinina do paciente de um prontuário eletrônico específico. Então eu tenho um problema sério. Aqui
eu estou criando uma lógica que está fortemente acoplada a um prontuário eletrônico. Não vai funcionar em outros, então como é que eu vou compartilhar a lógica? Então isso é um problema do Arden que até hoje não foi resolvido. Aqui estão os exemplos de gatilhos. Então, eu tenho aqui, vamos dizer que eu posso ter, eu quero executar esse MLM toda vez que o meu paciente receber uma creatinina, sair um resultado de creatinina. Ou 3 dias depois que a creatinina for liberada. Ou todo dia, por 7 dias, a partir do momento que eu receber um resultado de creatinina. Então, são regras que indicam quando que o MLM vai ser executado. Aqui é a lógica principal. Então, eu estou aqui com um exemplo que diz, se a última creatinina desse paciente não for presente, se eu não tiver o paciente não tem uma creatinina recente, eu vou produzir esse alerta aqui. Não tem creatinina disponível, considere prescrever uma creatinina antes de dar um medicamento via endovenosa para o paciente. Ou, quer dizer, antes de dar contraste para o paciente via endovenosa. Se o paciente tem uma creatinina e essa creatinina é maior que 1,5, então eu vou, esse paciente tem uma creatinina elevada, dar um contraste via endovenosa pode piorar a função renal do paciente. Então, esse aqui é um exemplo super simples e de como que o Arden funciona. E você vê que ele é mais ou menos legível. Eu não preciso aprender a programar muito para entender o que isso aqui está fazendo. E aqui está a ação. Então, se a parte da lógica retorna verdadeiro, esse MLM vai produzir uma mensagem dessa maneira aqui. Última creatinina foi realizada, tem esse valor e foi realizada nessa data. Isso vai aparecer para o usuário final dessa maneira. Existem algumas implementações razoavelmente robustas do Arden. As 3 primeiras, Allscripts, McKesson e Siemens, são todas implementações dentro de prontuários eletrônicos. Não são ambientes que você pode pegar e executar ele fora desses prontuários eletrônicos. O Medexter, que eu saiba, é o único sistema que tem uma ferramenta de autoria e execução do Arden, que você pode ir lá escrever os MLMs, ele compila e executa. E você pode integrar ele com qualquer prontuário eletrônico. Então ele é um ambiente separado disso aí. É uma empresa austríaca que desenvolveu isso aí. Que eu saiba, são só esses fornecedores que têm o Arden. O maior problema que aconteceu com o Arden é aquela história dele depender, na hora que você vai definir como que você puxa os dados do teu sistema, aquela parte é proprietária do teu sistema. Então isso dificulta muito o compartilhamento e tem se visto muito pouco compartilhamento de MLMs entre pessoas que têm Arden. O pessoal que usa Allscripts, o pessoal que usa McKesson, pode até escrever MLMs para a instituição deles, mas existe muito pouco compartilhamento. Recentemente, em últimas versões do Arden, tem um formato XML do Arden que é bem legal, porque você pode até teoricamente pegar esse formato em XML e converter para outras linguagens, como Java. Então esse é bem interessante. E também tem suporte a lógica fuzzy na última versão. Ok, um outro padrão chamado Health Quality Measures Format. Eu não vou traduzir o nome desses padrões, porque senão vocês vão no Google e não vão achar os padrões. Então vou manter o nome em inglês. O Health Quality Measures Format, também conhecido como HQMF, tem um hyperlink lá para vocês clicarem se quiserem acessar. Fornece um formato XML executável para rodar indicadores de qualidade. Então ele tem as definições de como que você calcula se uma instituição está... como é que uma instituição está em relação a um determinado indicador de qualidade na saúde. Ele foi motivado pela reforma do Obama, da saúde nos Estados Unidos, que inclui principalmente o pagamento de serviços de saúde baseado em qualidade, não baseado em serviços executados. Existe uma biblioteca nacional de indicadores
executáveis, que você pode ir lá, tem um link ali para vocês, se quiserem dar uma olhada. Tem a parte narrativa que explica cada indicador e também tem o formato XML executável de cada um. Faz parte da certificação de prontuário eletrônico nos Estados Unidos. Todo prontuário eletrônico, para ser certificado, precisa adotar esse padrão. Precisa ser capaz de fazer o download de uma desses indicadores e executar esses indicadores dentro do prontuário. Vou dar um exemplo. Então aqui, eu tenho o HQMF, basicamente ele é uma definição de numeradores e denominadores, porque esses indicadores de qualidade, praticamente todos eles são definidos em termos de porcentagem. Qual a porcentagem de pacientes que está cumprindo a meta de qualidade de acordo com determinada indicação. Então aqui eu tenho, no denominador, quer dizer, as pessoas que são relevantes para esse tipo de indicador são todos os idosos que tiveram infarto do miocárdio e que não têm contraindicação para receber beta-bloqueador. Esse é o meu denominador, minha população de interesse. O meu numerador é o número de pessoas desse denominador na minha instituição que estão recebendo beta-bloqueador. Então, isso vai me dar um número, vamos dizer 50%. 50%, o ideal seria 100%. Mas vamos dizer, na minha instituição, só 50% das pessoas que qualificam para receber um beta-bloqueador estão recebendo. Um outro exemplo. Todo paciente idoso recebendo varfarina, que é o anticoagulante, e tem fibrilação atrial, deve receber um teste de coagulação a cada 6 semanas. Então, está aí um outro exemplo. Se vocês olharem e tiverem tempo depois, quiserem dar uma olhada, no formato XML, eles definem essa característica do numerador e do denominador no XML, e é possível escrever um programa que lê esse XML e executa os indicadores de qualidade usando os dados de uma instituição. A coisa que é muito legal sobre esse padrão é que padroniza a maneira como você mede os indicadores de qualidade e dessa maneira esses indicadores passam a ser comparáveis entre as instituições. Você pode começar a publicar dados das instituições e dos hospitais para mostrar a qualidade deles para a população. Artefatos de conhecimento. Isso aqui é um padrão novo. O nome em inglês é Knowledge Artifacts. Também motivado pela reforma da saúde nos Estados Unidos. O governo Obama pagou o HL7 para desenvolver esse padrão. E o objetivo é compartilhar bases de conhecimento. É o mesmo objetivo do Arden. Existe um certo overlap entre esses dois padrões, entre o que o Arden faz e o que o Knowledge Artifacts faz. Mas o Knowledge Artifacts é baseado em XML, e ele você pode representar 3 coisas nesse padrão. Regras, order sets, que é aquele exemplo de pneumonia que eu mostrei, que tem o checklist. Então eu posso ter padrões de order sets para pneumonia, para infarto do miocárdio, para asma, para uma série de doenças. E instituições podem fazer um download de um order set nesse padrão. E terceiro, documentation templates. Então se você tem formulários para coleta de dados, para acessar o paciente, que são padrão, por exemplo, para saúde mental, é um exemplo. Você pode, ao invés de ter que fazer isso em todas as instituições do país, você pode fazer um download de um repositório que tem isso em formato padrão e isso importa dentro do seu prontuário. A meta é fazer esse padrão obrigatório para a certificação do prontuário eletrônico no estágio 3 aqui nos Estados Unidos. Isso vai acontecer dentro de alguns anos. O segundo tipo de padrões na área de apoio à decisão é na área de serviços. Então, em vez de padronizar a representação de conhecimento, a gente padroniza, a gente encapsula o conhecimento usando uma camada de serviços, normalmente serviços na web, e cria padrões para isso. Então, vamos olhar um deles aqui. Esse aqui o Infobutton é um projeto que eu comecei a trabalhar no primeiro dia que eu comecei na Intermountain, eles já me deram esse projeto. E eu venho trabalhando nisso aí até hoje, e fazendo pesquisa nisso. O problema que a gente está tentando resolver com o Infobuttons é que existe muita pesquisa mostrando que os médicos
tem uma série de perguntas quando vê os pacientes. Mais ou menos uma pergunta para cada paciente visto. E são perguntas que podem ser respondidas pela literatura médica. A maioria dessas perguntas não são respondidas. Os médicos não têm tempo para buscar informações e para responder essas perguntas. E aqui estão alguns exemplos. Dose de um medicamento, pergunta bem simples. Preciso achar um protocolo de dor do hospital, onde é que está, existem informações ali que eu preciso. Um folheto educativo sobre diabetes, que eu preciso acessar e dar para o paciente. A gente não considera perguntas dentro do escopo desse tipo de apoio à decisão, perguntas do tipo, onde é que está o hematócrito mais recente do paciente? Ou quando foi a última internação do paciente? Coisas que você pode encontrar no prontuário eletrônico, a gente não considera dentro desse tipo de funcionalidade. Só informação que pode ser encontrada em recursos externos ao prontuário. Existe muita pesquisa mostrando que existe uma série de recursos online hoje em dia, alguns deles são de graça, outros você tem que, os profissionais de saúde têm que assinar, e que tem pesquisa mostrando que existe resposta para 90% das perguntas que os médicos fazem. Se você procurar, gastar o tempo suficiente procurando, uma hora você vai achar, para 90% das perguntas. O problema é que leva muito tempo, e hoje em dia as consultas estão durando de 5 minutos a 10 minutos, então não há tempo para procurar respostas para todas essas perguntas. Então, a ideia foi o seguinte, isso há 20 anos atrás, o pessoal da Columbia University começou a pesquisar a ideia de linkar, usar a informação do paciente no prontuário, do contexto dentro do prontuário, para tentar antecipar quais perguntas que eu posso ter naquele contexto, e sabendo quais perguntas as pessoas podem ter, eu vou tentar linkar para os sites na internet que são com maior probabilidade de ter resposta para essas perguntas. Então esses sites são sites profissionais, desenvolvidos para profissionais de saúde, e normalmente eles são acessados via assinatura. Hoje em dia isso é um baita de um mercado, maior até do que o mercado de prontuário eletrônico, mundialmente, para esses recursos online. Então aqui um exemplo. Eu estou aqui de novo, uma tela da Intermountain Healthcare. Eu tenho aqui um paciente recebendo 2 medicamentos e eu tenho infobuttons perto de cada um deles. Eu clico num desses infobuttons, ele vai abrir essa tela. Então, um sistema, dinamicamente, olha o contexto e ele vê que, opa, eu tenho aqui um paciente adulto que está tomando Aricept e que tem esses diagnósticos, uma paciente do sexo feminino, com uma idade de 75 anos, vamos dizer, eu estou no ambulatório prescrevendo um medicamento. Baseado em todos esses atributos do contexto, o sistema automaticamente detectou que, olha, a dose no adulto é provavelmente o mais provável que eu vou querer, e tem umas outras coisas, efeitos adversos, contraindicações, etc. E na parte de baixo você tem recursos que podem responder perguntas nesses tópicos. Micromedics é uma base de medicamentos, por exemplo, que é altamente usado aqui nos Estados Unidos, no Brasil também. E tem outros recursos que podiam ser acessados também. O sistema escolheu esses dois para mim como default, e automaticamente ele trouxe nessa parte do meio da tela aqui, eu tenho conteúdo na dosagem para adulto do Donepezil, que é o Aricept. Toda essa linkagem aqui é feita através de um padrão chamado o padrão Infobutton do HL7. Aqui está um outro exemplo, a lista de problemas do paciente. O paciente tem diabetes, eu clico no Infobutton e aqui eu recebo, eu estou num contexto totalmente diferente, as opções que eu tenho no lado esquerdo aqui são diferentes, educação do paciente é uma delas, eu posso ir para o MD Consult, que é uma outra dessas bases bibliográficas digitais sobre assinatura, eles têm informação para o paciente. Aqui com um clique eu consigo acessar um panfleto educativo, posso imprimir, posso mandar por e-mail e dar para o paciente.
A gente fez, vários estudos foram feitos olhando o impacto dos infobuttons no atendimento e na melhora da decisão clínica. Eu fiz um desses estudos na Intermountain, a gente fez um estudo bem grande com 2.000 médicos e durante 6 meses. A gente achou, e também em outros locais acharam coisas parecidas, a gente viu que os médicos, cada vez que eles usavam o sistema, de vez em quando a gente colocava perguntava para eles, vocês encontraram resposta para a tua pergunta? E 85% das vezes que a gente perguntava aquilo, eles diziam, sim, eu usei o Infobutton agora, achei uma resposta. Eles também disseram que 62% das vezes que eles usaram Infobuttons, eles melhoraram a decisão deles ou eles aprenderam alguma coisa nova. A duração, uma vez que eles clicam no Infobutton, lêem a informação online e fecham aquela tela, mais ou menos dura 35 segundos. Então isso aí é bem compatível, mesmo com o tempo de consulta bem curto, é bem compatível com isso. Questionários também, o pessoal da Columbia University mandou questionários para os usuários, encontraram alta satisfação com Infobuttons, e o pessoal vem usando cada vez mais. Na rede Partners Healthcare, em Massachusetts, em 2011, eles tiveram 1 milhão de usos nos Infobuttons, principalmente na área hospitalar e para medicamentos. Bom, voltando para 2003, quando a gente começou a trabalhar nesse tipo de funcionalidade, a gente viu que era muito complicado porque existem uma série de recursos online, de sites que a gente quer linkar, e para poder linkar com cada um desses sites, a gente usava um componente chamado Infobutton Manager, que recebia o contexto do prontuário eletrônico e, baseado no contexto, ele tinha uma série de lógicas para poder descobrir quais são as perguntas mais frequentes e que sites que eu quero linkar. E ele tinha que saber linkar com cada site, porque cada site tinha uma API diferente, não usava terminologia padrão, e é aquilo. Toda vez que ia adicionar um recurso novo, a gente tinha que passar por esse processo. E quando o prontuário eletrônico passava todas essas informações para o Infobutton Manager, passava, olha, eu estou prescrevendo azitromicina, paciente é do sexo feminino, 75 anos, é uma prescrição de medicamento, o paciente tem doença renal crônica, o usuário é um médico, está no pronto-socorro e eu quero saber qual é a dose ideal. Tudo isso está dentro do contexto e é passado para o Infobutton Manager. Mas o grande problema é que, é que cada um desses sites usava uma API diferente, com sintaxe diferente. Mas o pior de tudo é que nenhum deles usava o contexto. Por exemplo, não usava a informação de que o meu paciente tinha 75 anos, que era sexo feminino, que eu estou trabalhando no pronto-socorro. Então a informação que voltava não era muito específica. A gente recebia lá 200 documentos que eram possíveis documentos relevantes. Então o que a gente fez? A gente padronizou o contexto. Foi a primeira coisa que a gente fez. E essas são as dimensões do contexto no padrão Infobutton. Tem informação sobre o paciente, sobre o usuário, sobre a ação que eu estou executando no prontuário e sobre a instituição de saúde. Então, desde que tipo de instituição que é, se é um ambulatório, um hospital, uma UTI, a localização geográfica, então, dependendo do CEP do hospital, eu posso ter informação sobre uma epidemia, por exemplo. Então, isso aqui é o contexto. E a arquitetura ficou assim, com o padrão. O prontuário eletrônico também manda o contexto para o Infobutton Manager, mas agora eu estou mandando uma URL, esse contexto está codificado num link, numa URL bem simples, e o Infobutton Manager pega essa URL e processa toda a informação e comunica com o mesmo tipo de formato, usando a mesma URL com os diferentes sites. Os sites, então, respondem usando um formato XML padrão, que é baseado no Atom Standard, que é mais ou menos parecido com o RSS. E o Infobutton Manager agrega os dados dos diferentes recursos e devolve para o prontuário eletrônico. Você vê nessa arquitetura, o Infobutton Manager é um serviço web completamente separado do prontuário eletrônico, pode ser usado por múltiplos prontuários eletrônicos,
independente da implantação, da maneira como o prontuário eletrônico funciona. Vou mostrar um exemplo que eu vou passar passo a passo para mostrar o formato URL do Infobutton, do padrão Infobutton. Em primeiro lugar, eu tenho um paciente aqui que tem uma idade de... É um paciente que está numa idade neonatal, então recém-nascido. Aqui eu estou dizendo que o paciente tem 0,05 anos. Então isso é um formato padrão HL7 para representar a idade. Aqui é como eu represento o sexo do paciente em formato HL7. Aqui eu estou mostrando que eu estou revisando a lista de problemas do paciente. Então isso aqui a ação que eu estou executando no prontuário eletrônico. E a gente criou uma terminologia padrão para essas ações. Então existem uma série de códigos padrão para ações dentro do prontuário eletrônico. Aqui eu tenho um código 372, é um código CID 9 aqui nos Estados Unidos, acredite ou não, a gente ainda está na CID 9, mas eu estou usando um CID 9 aqui para conjuntivite aguda. Então 372 é o código, aquele número grande que tem ali é um identificador único da CID 9. Então o HL7 tem identificadores globais para todas as terminologias que usa. CID 9, 10, RxNorm, SNOMED, LOINC, cada um deles tem um número desse. E o último é o formato texto daquele código. Então eu tenho lá a conjuntivite aguda. Então o contexto foi passado para o Infobutton Manager, que achou que, olha, eu acho que tratamento é uma das opções que eu posso estar interessado aqui, tratamento de conjuntivite aguda, e aqui eu tenho vários sites que eu posso ir. Vamos para o CliniGuide. Nesse momento, eu adiciono mais um código, esse é um código mesh para tratamento. Então, eu estou dizendo para o CliniGuide que eu estou interessado em tratamento de conjuntivite aguda num paciente na idade neonatal. Então, olha o que o CliniGuide fez com aquilo ali. Usou o contexto, 100% do contexto, para achar o conteúdo para mim. Então, eu tenho aqui guidelines de tratamento para conjuntivite aguda no paciente neonatal e a informação está ali embaixo. Mais um exemplo, isso aqui usando aquele exemplo, voltando para aquele exemplo de instruções de padrão Infobutton. Estou falando com o site da Mayo Clinic, que também tem uma biblioteca bem interessante da Mayo Clinic e do Medline Plus. Vamos dizer, 3 sites. E aí eu vou apresentar, está aqui, vocês lembram, eu vou só rever isso aqui com vocês lembram que aqui o contexto sendo capturado, problemas, os medicamentos, e aí, no final de todo esse processo, esse é o resultado final. Informação em espanhol fornecida para o paciente aqui. E aqui ele está usando o código SNOMED de tabagismo para trazer essa informação. Então, o padrão Infobutton está incluído no processo de certificação do prontuário eletrônico, aqui nos Estados Unidos, chamado Meaningful Use. Ele é obrigatório tanto para a informação dos profissionais quanto do paciente. Foi adotado amplamente entre fornecedores de recursos online. Então, esses sites que eu tenho falado de assinatura ou os de acesso gratuito, praticamente todos eles são compatíveis com HL7 agora. Teve uma adoção muito rápida entre eles. E agora, entre os prontuários eletrônicos, os produtos comerciais estão começando a adotar, porque é obrigatório para a certificação. Os maiores aí, se vocês já ouviram falar do Epic, por exemplo, que tá dominando o mercado de prontuário eletrônico aqui nos Estados Unidos, já tem esse tipo de funcionalidade compatível com o padrão Infobutton. Isso aqui é um projeto que eu venho trabalhando já há algum tempo, chamado Open Infobutton. É um Infobutton Manager que é open source. Foi financiado por essa rede dos veteranos de guerra dos Estados Unidos, uma rede enorme com 150 hospitais e clínicas no país inteiro, e eles financiaram o desenvolvimento desse projeto. O Open Infobutton é
compatível com, a gente testa, a gente usa ele para testar as especificações do HL7, até antes que elas sejam desenvolvidas, e está disponível, ele está integrado com mais de 40 desses recursos online, e eu tenho o link ali embaixo se vocês quiserem checar no site do OpenInfoButton. A gente tem implantações em produção do OpenInfoButton. Na Intermountain Healthcare são mais de 21 hospitais, 200 clínicas usando esse software. Todos esses exemplos que eu mostrei para vocês, as telas do OpenInfoButton, estão usando o OpenInfoButton. Na universidade, aqui na universidade, a gente integrou com um prontuário eletrônico comercial, que é o Epic, e na rede do VA, está tendo um piloto em San Diego agora, e eles têm planejamento para espalhar para o país inteiro. São mais de 140 hospitais. Esses são os que a gente sabe, né? As pessoas estão fazendo download do código-fonte e estão usando, e a gente não sabe aonde que exatamente está sendo usado. Ok, um outro padrão é o Decision Support Service, DSS. É um padrão mais genérico para apoio à decisão, funciona bem parecido com o InfoButton. Algumas diferenças, ele usa SOAP, mas a parte básica é o mesmo, ele passa dados do paciente numa chamada de serviço web, chama algum módulo de conhecimento e o serviço web retorna conclusões. Tudo isso usando um formato padrão. Então está aqui, eu voltei para a nossa arquitetura aberta e eu estou mostrando aqui uma caixinha onde eu tenho aqui o padrão DSS, Decision Support Service, e dentro do Decision Support Service a gente tem o Virtual Medical Record, o VMR, que é a maneira como o conteúdo dessas mensagens é representado. Então a gente tem duas camadas de padrão aqui, a camada externa, que é de serviço, e a camada interna, que tem os payloads, que é o conteúdo dessas mensagens. Está aqui, nós temos links para esses dois padrões. Então, o Virtual Medical Record é um modelo padrão para sistemas de apoio à decisão. Vocês lembram lá, quando eu estava falando do Arden, que um problema com o Arden é que na hora de você acessar o dado 20/80, tem uma creatinina de 4 e tem diabetes. Então é isso que o Virtual Medical Record faz. Ele é uma visão. Por que a gente precisa de um Virtual Medical Record? Só para representar a pressão arterial do paciente, uma coisa super simples. Olha quantas maneiras eu poderia usar, usando padrões do HL7, usando o CDA, por exemplo. Eu posso representar a pressão arterial do paciente em todas essas maneiras diferentes aqui. Então, só dizer que por que não uso o CDA ou o CCD? Não é suficiente para apoio à decisão, tem que ser mais específico. E um outro problema, isso aqui é uma tela um pedaço do CCD, um pedaço bem pequeno. A única coisa que esse XM na Duke, eu tenho aqui algumas opções, eu posso acessar um sumário de diabetes para esse paciente. Então, vamos dizer que eu cliquei naquele link ali. Isso aqui engatilhou uma chamada para um serviço web. Então o prontuário foi lá, mandou um VMR, chamou o serviço web e mandou o VMR do paciente para aquele serviço web externo. O serviço web foi lá, fez rodou toda a lógica dele e devolveu uma série de conclusões para o prontuário eletrônico. Uma delas é dizendo, olha, baseado em tudo isso que você me falou sobre esse paciente precisa agora fazer um teste de hemoglobina glicosilada. Precisa fazer um desse a cada 6 meses, vamos dizer, para esse paciente. E a informação acaba sendo mostrada na tela para o médico. Então, aqui, de novo, aquele exemplo da Duke que eu mostrei, ele realmente foi implantado usando esses padrões. Usando um web service completamente externo ao prontuário eletrônico. Para implantar o padrão DSS, a gente tem um irmão do OpenInfoButton chamado OpenCDS. Também foi desenvolvido aqui pelo pessoal da universidade, um colega meu que está liderando esse projeto. Ele também implanta, ele é compatível com o DSS e o VMR. Eles usam o JBoss Drules como a ferramenta básica do OpenCDS.
Também é open source, vocês podem fazer download do código-fonte e usar. Tem várias implementações nos Estados Unidos hoje em dia. E eu só botei um link aqui se vocês estiverem interessados. Um bom exemplo é que o estado de Nova York e o estado de Alabama estão usando o OpenCDS para imunização, para implantar regras de imunização. Aqui está um exemplo de indicador de qualidade, também acho que está em uso em Nova York, usando o OpenCDS. Então eles pegaram aquele padrão HQMF, olharam a representação de um determinado indicador, e aqui está como que a regra pode ser escrita dentro do OpenCDS. Então eu tenho aqui a minha população inicial, esse é o meu denominador, eu tenho lá pacientes maior de 41 anos, menor de 68, feminino, sexo, e aqui eu tenho o denominador, tem uma série de definições aqui, e embaixo eu tenho o numerador. Aqui no OpenCDS, eles têm uma ferramenta de autoria que eu posso ir lá e preencher as minhas regras, usando campos e opções nos menus que eu tenho disponível na tela. Uma vez que eu preencho, isso aqui é voltado para o profissional da área da saúde desenvolver as regras, sem ter que escrever nenhum código. Uma vez que você termina isso de configurar a tua regra, nesse caso um indicador de qualidade, o sistema gera automaticamente, aqui, o sistema gera o código para você em formato druze, que é executável, pode ser compilado e executável. Um outro exemplo, isso aqui usando o formato representação do conhecimento em tabelas, eu tenho aqui para a imunização de HPV, ele mostra que para a vacina de HPV eu tenho regras diferentes para sexo feminino e masculino. Masculino, por exemplo, a idade mínima é 11 anos, e ali embaixo eu tenho lá quando que a dose deve ser dada, e a idade mínima, idade máxima. E é isso que eles estão usando em Nova York e no estado de Alabama para representar as regras para a imunização, para o estado inteiro. Também na ferramenta de autoria eles têm uma parte de workflow, então você pode pegar uma série de regras e engatilhar elas num formato de fluxo. Então assim que ele conecta várias regras num processo mais complicado. Ok, então para concluir, a adoção de padrões de apoio à decisão. Apoio à decisão tem alta prioridade nos Estados Unidos agora. É um componente essencial na reforma da saúde do Obama, que foca em qualidade e redução de custos. Porém, poucos padrões de apoio à decisão aqui são tão amplamente adotados. Ao contrário do HL7 versão 2, que 90% das redes hospitalares estão usando HL7 versão 2 para resultado de laboratório, para comunicação entre sistemas dentro do hospital, padrões de apoio à decisão ainda não são amplamente adotados. O Arden tem vários produtos, aqueles que eu mostrei, mas ainda praticamente não existe compartilhamento de conhecimento. O Infobutton hoje é o mais adotado entre os padrões de apoio à decisão, provavelmente porque ele é muito mais simples e existem produtos de conhecimento disponíveis aí fora que são desenvolvidos por empresas enormes e que têm um mercado muito grande. E outros padrões estão começando a ganhar um pouco mais de força. O HQMF tem um apoio do National Quality Forum, que é uma entidade aqui nos Estados Unidos que desenvolve os indicadores de saúde. Então, eles estão desenvolvendo os indicadores de saúde em formato HQMF para que os vendedores de prontuário eletrônico possam ir lá, façam o download do XML e aí executam no sistema deles. E os últimos padrões que eu mostrei, o DSS, o VMR e o Knowledge Artifacts, se eles forem incluídos na certificação do prontuário eletrônico, vai haver alguma adesão. Caso contrário, eu não sei. São padrões complicados, mais difíceis de ser implementados. Eu acho que o DSS e o VMR estão ganhando adoção ultimamente. Em andamento, isso é o que a gente está trabalhando agora no HL7. Então a gente vai ter 7 especificações em votação em janeiro. Tem especificação do Knowledge Artifacts, tem o HQMF, tem o VMR, tudo isso está sendo votado agora em janeiro, versões novas desses padrões.
E está tendo um processo grande aí de harmonização de padrões. Vocês devem ter se perguntado aí, mas por que tem o Ardent Syntax e o Knowledge Artifacts? Eles fazem a mesma coisa. Sim, é verdade, fazem a mesma coisa. Então está tendo uma harmonização das coisas aí. Em primeiro lugar, a ideia, como o HQMF trabalha com indicadores de saúde, e os indicadores nada mais são do que regras, por que não usar algo parecido como o Knowledge Artifacts? Então está sendo harmonizado, aqueles dois estão sendo harmonizados. O Arden está sendo representado no Knowledge Artifacts. Provavelmente ele vai acabar sendo substituído pelo Knowledge Artifacts. E o VMR está sendo usado como modelo padrão de dados do paciente em todos esses outros padrões. Porque eles precisam, quando você escreve uma regra, você precisa dizer, se a minha creatinina é maior do que tanto, faça isso. Eu preciso ter uma maneira padrão de dizer, de representar o dado creatinina. Aqui eu tenho algumas instruções para quem estiver interessado em participar no desenvolvimento de padrões ou na implantação. Tem algumas ideias aqui, você pode ler os padrões, tem esse wiki do nosso grupo no HL7. Tem listas de discussão que são gratuitas, você pode entrar lá e começar a receber os e-mails, não só para apoio à decisão, mas todos os grupos do HL7. Você pode participar das nossas conference calls, também são de graça, as discussões são bem interessantes. E tem um calendário das nossas conference calls nesse site. Implementar os padrões, claro, e participar no desenvolvimento de ferramentas open source. Tanto no nosso caso do Open Infobutton e OpenCDS estão abertas aí para colaboração. Quem tiver interessado em colaborar é só me avisar que a gente pode trabalhar nisso. E aqui tem alguns links de referências aí que podem ser úteis para vocês.